Glória a Deus. Preciso falar mais alguma coisa? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, obrigado. Já quero agradecer aqui o pessoal da Ruache, o Igor, Lara. Quero agradecer a visita de cada um de vocês aqui nessa noite. E eu quero convidar vocês a continuar em um espírito de adoração. Agora a gente vai meditar um pouco na palavra de Deus. Deus ele já tem manifestado a sua presença aqui nessa noite. E eu creio que ele vai continuar manifestando a sua presença agora através da sua palavra. Deus tem uma mensagem para você essa noite. Esse é o primeiro Renove, como vocês estão vendo aqui. O primeiro Renove que a gente está fazendo. A ideia é a gente fazer isso todo ano. De repente, de 6 em 6 meses, que Deus continue nos abençoando. E o tema desse primeiro Renove é justamente a tua presença. Então, vocês puderam sentir aqui a presença de Deus durante os louvores. Eu queria que vocês continuassem concentrados aqui na presença de Deus. Amém? E já que o tema é a tua presença, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Olha aí para a pessoa que está do teu lado e diz o seguinte: Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. E o que é que isso quer dizer? Que Deus é onipresente. Isso quer dizer que Deus, ele está em todos os lugares. Nada foge aos olhos de Deus. Deus, ele contempla toda a terra e não tem como você se esconder dele. Ele olha, ele percebe. Isso se trata da soberania de Deus, porque ele é soberano. E a onipresença dele nos diz a respeito disso, da soberania dele. Ele contempla tudo. Mas aí vocês perguntam, se Deus já está em todos os lugares, por que a gente tem que buscar a presença dele? Porque há uma diferença. Deus, ele está em todos os lugares, mas ele não se revela para todo mundo. Glória a Deus. Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, vou pedir para vocês abrirem lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Calma, vocês estão pensando, Vinícius, Antigo Testamento? Calma, tem algo bom aqui. Tem algo bom aqui para vocês. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9, vai dizer assim, quem achou diz amém? Vamos ficar de pé, só enquanto a gente lê esse trecho. Vocês vão passar agora um tempinho sentado, só para vocês se manterem concentrados. Se você vê o seu colega conversando, olhe para ele e diga, olhe, não converse, preste atenção na palavra. Amém? 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, vai dizer assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Isso se trata da onipresença de Deus, é da soberania dele. Os olhos dele passam por toda a terra. Vírgula, essa vírgula é boa. Ele vai dizer, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Vou repetir de novo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte,
para com aqueles cujo coração é perfeito com Ele. Amém? Glória a Deus. Vocês estão conseguindo entender? Ele está em todos os lugares. Podem se sentar agora. Amém. Ele está em todos os lugares. Os olhos deles contemplam toda a terra. Mas ele só vai se mostrar para aqueles cujo coração é totalmente deles. Ele só vai se mostrar para aqueles cujo coração é voltado para ele. Eu queria agora que a gente voltasse um pouco lá para Gênesis. Deus criou o mundo, criou os céus, a terra e tudo o que há. Ele criou um jardim também? Sim? Amém? E ele criou o jardim e ele habitava no jardim? Sim, né? O que é que a palavra de Deus fala quando a gente vê lá em Gênesis? Quando Adão e Eva andavam na viração do dia, quem é que estava com eles? Deus. Então Deus, ele andava com Adão e Eva na viração do dia. Então, não sei se vocês entenderam, mas a nossa posição original, a gente foi criado para estar na presença de Deus. Adão e Eva, eles foram criados por Deus e eles estavam na presença de Deus. A nossa posição original é para a gente estar na presença de Deus. Só que aconteceu um negocinho chato. Né? Adão e Eva, eles cometeram um erro, eles pecaram contra Deus, eles desobedeceram a Deus. Vocês lembram disso? Sim? E o que é que acontece depois que eles desobedecem a Deus e Deus vai lá naquele momento que eles andavam juntos e conversavam? Eles o quê? Eles se escondem da presença de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, vai dizer: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles se esconderam de Deus entre as árvores do jardim. O que foi que a gente acabou de aprender aqui? Que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente, certo? Então, por que no verso seguinte Deus pergunta para Adão e Eva: onde vocês estão? Porque eles não estão no lugar de origem. Tem gente que já entendeu. Tem gente que já entendeu. Deus, ele não estava perguntando onde eles estavam porque ele queria saber a localização deles. Deus já sabia. Deus não precisava que eles enviassem no WhatsApp a localização atual. Deus já sabia que eles estavam entre as árvores. Deus pergunta onde vocês estão, porque ele está dizendo: cadê vocês que não estão na posição original de vocês? Cadê vocês que não estão aqui na minha presença? E é isso que Deus está perguntando para alguns jovens aqui. Cadê vocês que não estão na minha presença? Onde que vocês estão se escondendo? Talvez você tenha se escondido de Deus para passar um pouco mais tempo usando o celular. Ou de repente você conheceu um amigo que está te levando para outros lugares, te levando para outros cantos. Mas a gente tem um melhor amigo. Lá em João, capítulo 15, verso 13, vai dizer que ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Glória a Deus. Né? E Jesus, ele deu a sua vida por nós. Acredite, Jesus é o seu melhor amigo. Jesus é o amigo que você pode confiar. Às vezes a gente acaba confiando em outra pessoa. E se vocês pararem para pensar, o que é que leva a gente a confiar em algo, a confiar em alguém? Porque às vezes os nossos olhos, eles enganam a gente. Por exemplo, a gente olha para essa cadeira, sem perceber, a gente analisa ela.
A gente olha, opa, ela está com os 4 pés, ela está firme, ela não tem nenhuma rachadura. Eu posso me sentar na cadeira, que ela não vai falhar. Esse batistério aqui tem uma madeira, eu posso confiar nele, porque eu sei que o pastor ajeitou um dia desse. Né? Antes dele ajeitar, talvez eu não tivesse pulado. Né? Então, a gente analisa as pessoas sem perceber e a gente acaba confiando nelas. O problema é que elas são falhas. A gente é falho, por que elas também não vão ser falhas? Mas a gente tem um amigo, eu volto a repetir, que não é falho. Nele não havia pecado, ele não errou e ele ainda entregou a sua vida por você. Em Jesus você pode confiar. Em Jesus você pode abrir o seu coração, que ele não vai te julgar. Pelo contrário, ele vai curar as feridas que tem no teu coração. Pelo contrário, ele vai te ajudar a sair dessa ansiedade, a sair dessa depressão. Ele é o teu melhor amigo, não se esquece disso. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E a presença de Deus na nova aliança, a presença de Deus na nova aliança, ela vem com o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, ele faz a gente sentir a presença de Deus. E o que é que eu preciso para ter o Espírito Santo? Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá em Atos, capítulo 2, verso 38, vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A partir do momento que você confessa Jesus com a sua boca como seu Senhor e Salvador, Ele vai perdoar os seus pecados e você vai receber o dom do Espírito Santo, você vai estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavra de Deus também vai dizer que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, confesse os seus pecados ao Senhor. Não deixe que o inimigo te afaste de Deus. Não deixe que pecado algum te afaste de Deus. Confesse para Jesus os seus pecados. Ele vai te perdoar. Ele vai te curar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te encher da presença dEle, se você voltar o seu coração para Ele. Então, nessa noite, volte o seu coração para o Senhor. Eu vou repetir de novo, os olhos dEle estão por toda a terra, e Ele está procurando um coração voltado para Ele manifestar a presença dEle. Ele está procurando corações de jovens como vocês, que tem o coração voltado para Ele manifestar a presença dEle. Ele está procurando cidades inteiras com o coração voltado para Ele manifestar a presença dEle. E por que não aqui na Pajuçara? Por que não a gente voltar o coração para o Senhor, para Ele fazer o mover na Pajuçara, no Maracanaú, vai até a Alvorada? Glória a Deus. Não sei se você está entendendo. Volte o seu coração para o Senhor, Ele vai manifestar a presença dEle. Vocês conseguiram entender a diferença entre a onipresença e a presença manifesta de Deus? A onipresença de Deus fala sobre a soberania dEle, Ele está em todos os lugares. Mas a presença manifesta é só para aqueles que têm um coração voltado para Ele. Aleluia. E falando sobre a presença manifesta de Deus, não tem como não citar Moisés. Quem aqui conhece a história de Moisés? Só o pessoal daqui conhece a história de Moisés? Amém? Ei, aleluia, glória a Deus. Amém. Fiquei preocupado um pouquinho. Amém. Vou citar aqui alguns trechos da vida de Moisés, onde Deus manifestou a presença dele. Só para vocês entenderem como Moisés sabia o que era a presença manifesta de Deus. Qual é a primeira vez que Deus se manifesta para Moisés? Aonde? Na sarça. Muito bem. Lá em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Vamos imaginar agora aqui
que vocês são Moisés. Amém? O que era que Moisés estava fazendo no deserto? Estava apacentando as ovelhas. E aí ele estava lá apacentando as ovelhas, vocês estavam andando lá pelo deserto, lá apacentando as ovelhas, e de repente vocês olham para o lado, e vocês veem um arbusto, uma árvore pegando fogo, só que o fogo não consumia a árvore, o fogo não consumia o arbusto. E Moisés olha aquilo e ele fica maravilhado. Ele fica, rapaz, o que é aquilo? Está pegando fogo, mas não está consumindo. Não está derretendo, não está virando pó. E ele chega mais perto para ver aquilo de perto. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso foi um convite de Deus para Moisés. Deus convidou Moisés através disso. E hoje à noite Jesus está te convidando para a presença dele. Jesus está te convidando através desses louvores que tocou no seu coração. Através dessa palavra, talvez Jesus está te convidando para a presença dele. E quando Moisés se volta para a sarça, e ele vai chegando perto, Deus diz, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Jesus está te convidando para a presença de Deus. Moisés também foi convidado para estar nessa presença de Deus. Só que Deus fala para ele, né, Moisés, ele aceitou o convite, e agora Deus posiciona ele. Ele diz, Moisés, tira as sandálias. Jesus está convidando você, essa noite, para estar na presença dele. E Deus está dizendo para vocês, tira as sandálias. Tira a sandália, porque onde vocês vão entrar é na presença de Deus. E o que é essa sandália, Vinícius? Essa sandália talvez seja a vergonha que você tem dos seus colegas. Você olha e pensa, não, eu não vou aceitar Jesus, eu não vou para a igreja porque o que é que meus colegas da escola vão dizer? Talvez essa sandália seja uma vergonha. Talvez a sua sandália seja uma palavra que você recebeu de alguém que te magoou, e você fica guardando isso no coração, você fica guardando esse rancor no coração. E Deus está dizendo para você, tira essa sandália e entra na minha presença. Quem é que entendeu? Glória a Deus. Aleluia. E Deus, ele continua trabalhando na vida de Moisés. E aí ele se manifesta a Moisés também no monte. Vocês conhecem, né, a história do monte. Moisés sobe no monte, ele entra na nuvem e Deus fala com ele. E quando ele entra, os israelitas olhando lá de baixo, eles veem um fogo. Né, na palavra de Deus vai dizer, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então, debaixo, os israelitas olhavam e ficavam, de repente, com medo. E, às vezes, você está na presença de Deus, e as pessoas de fora olham para você e elas não conseguem entender essa alegria que inunda o teu coração, elas não conseguem entender esse fogo que arde no coração de vocês. Mas Deus continua se manifestando a Moisés. E tem uma coisa que Moisés fazia para ele poder estar na presença de Deus, que era a tenda do encontro. Vocês sabem a história da tenda do encontro. Amém? Sabem, né? Moisés, ele saía do arraial e ele montava a tenda do encontro para falar com Deus. E às vezes falta isso para a gente. Falta a gente armar essa tenda do encontro para entrar na presença de Deus. Vocês precisam armar essa tenda. Vocês precisam buscar a presença manifesta de Deus na vida de vocês. Acredite, Ele tem um plano na vida de vocês. Ele tem algo para fazer na vida de vocês. Aleluia. Então armem a tenda do encontro.
Marque um tempo, decida, toda manhã eu vou me ajoelhar e eu vou orar a Deus. Eu vou orar até quando? Até a presença dele se manifestar na minha vida. Eu vou continuar orando. É isso que a gente cantou. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Claro que o pessoal cantou melhor do que eu, né? Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que armar essa tenda e clamar até que ele venha. A gente tem que se ajoelhar e continuar buscando a presença dele até que ele venha manifestar a presença dele no nosso meio. Ele vai manifestar a presença na vida de vocês. Vocês vão para a escola, aí vocês vão começar a inundar a escola de vocês com a presença de Deus. Vocês vão para o futebol e os seus colegas do futebol vão começar a sentir a presença de Deus através de vocês. Posicione o coração de vocês, não tenha dúvida, Deus ele vai manifestar a presença dele na vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Você quer manifestar, você quer que Deus manifeste a sua presença na sua vida? Posicione seu coração a ele. Entregue o seu coração a ele. Pode entregar, confia. Como eu falei, ele é o único em que a gente pode confiar. Lembra quando eu disse que sem querer a gente analisa as pessoas? Para um pouco e analisa. Ele é a melhor pessoa a quem a gente pode confiar. Ele muda? Não, ele não muda, ele é o mesmo. Às vezes você conhece alguém, na primeira semana ela é de um jeito, na segunda semana ela já está de outro. Deus, ele não muda. Na palavra dele vai dizer que nele não há mudança, nem sequer sombra de mudança. Então confie no Senhor. Davi era um homem que confiava plenamente no Senhor. Davi fazia do Senhor a sua fortaleza. Faça você também do Senhor a sua fortaleza. Aleluia. Então vocês entenderam que Moisés entendia da presença manifesta de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu? Dá um glória a Deus aí, que vocês estão muito parados. Amém. Então, Moisés entendia disso. E por que eu estou citando aqui alguns momentos da vida de Moisés? Porque eu queria que vocês entendessem que Moisés, o que Moisés sentia. Então, para Moisés, a presença de Deus era uma alegria plena. Era uma alegria verdadeira. Lembra lá na sarça? Deus chamou Moisés. Moisés atendeu o convite. E o que é que Deus ele chama Moisés para fazer? Para libertar o povo de Israel. Deus convida Moisés para ele libertar o povo de Israel. E aí Deus dá o jeito dele e liberta o povo de Israel. E aí ele só liberta o povo? Não. Ele, além de libertar o povo, ele diz, olha, eu vou guiar vocês até uma terra que mana leite e mel. Então, a primeira missão de Moisés era libertar o povo de Israel. Deus liberta o povo de Israel e agora eles vão a caminho da terra prometida. E eles caminham por muito tempo para ir a essa terra prometida. Só que acontece algumas coisas, Acontecem alguns probleminhas, ou problemões. Aleluia. E Moisés chegou num momento onde ele estava numa situação que ele podia perder a presença de Deus. Deus fala para Moisés, Moisés, esse povo é muito desobediente, esse povo é de dura cerviz, esse povo ele não me ouve, eu não vou mais andar com vocês, porque senão eu vou consumir vocês. Vocês conhecem essa história, vocês sabem o que é que Moisés diz, mas eu queria chamar a atenção de vocês. Moisés, ele libertou o povo de Israel do Egito, com a ajuda de Deus. Deus fez o mover dele. Deus falou, Moisés, agora leva o povo para a terra prometida. E Moisés estava disposto a sacrificar a ida à terra prometida para permanecer na presença de Deus. Moisés, ele estava disposto, ele disse, Senhor, se não for com a tua presença, se a tua presença não for conosco, não nos faz sair daqui.
E é esse mesmo sentimento que a gente precisa ter no nosso coração. Ei, jovem, você está passando pela sua juventude, é muita coisa acontecendo, e às vezes você acaba trilhando caminhos que te afastam da presença de Deus. Mas a gente precisa permanecer na presença de Deus. A gente não pode deixar nada nos tirar da presença de Deus. A gente não pode deixar um colega da escola nos tirar da presença de Deus. A gente não pode deixar, de repente, um trabalho nos tirar da presença de Deus. Ei, Deus, Ele vai prover na tua vida e na vida da tua família. Tu não precisa se preocupar com isso. Ele vai prover o necessário na vida de vocês, na família de vocês. Confia nele, que o mais Ele fará. Permaneçam na presença de Deus. Não troquem a presença de Deus por nada na vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. E para finalizar agora, eu queria citar mais uma pessoa que presenciou na presença manifesta de Deus. Eu queria falar um pouco de Josué. Josué, ele era... Vocês sabem quem era Josué? Josué, antes dele liderar o povo de Israel, ele era auxiliador de Moisés. Josué subiu também um monte com Moisés, até uma certa parte. Quando Moisés estava na tenda do encontro, adivinha quem estava na porta da tenda do encontro? Josué. Moisés saía da tenda do encontro e ele ia lá falar com o povo, e Josué permanecia na porta da tenda do encontro. Josué entendia que Moisés estava experimentando da presença de Deus e ele também queria experimentar dessa presença. Talvez você nessa noite viu várias pessoas experimentar da presença de Deus e não aproveitou essa oportunidade. Mas Deus, mais na frente, Ele manifesta a sua presença para Josué. Deus, Ele quer manifestar a sua presença para você. Volte o seu coração para Ele. Se arrependa dos seus pecados e peça a manifestação de Deus na sua vida. Peça que Ele vai te dar. A palavra de Deus vai dizer, ora, se vocês, sendo pais maus, parafraseando, sabem dar bons presentes aos filhos, quanto mais eu, que sou o Pai Celestial, vos darei bons presentes. Peça o Espírito Santo na sua vida, que Ele vai te dar. E esse é o melhor presente que Ele pode dar na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria convidar o grupo de louvor para fazer mais uma canção, se possível. E agora também eu queria convidar você, jovem, que quer voltar o seu coração para Deus. Eu quero convidar você que entendeu essa palavra nessa noite e quer que Deus manifeste a presença dEle na vida de vocês. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para declarar isso a Deus e dizer, Senhor, vem manifestar a Tua presença na minha vida. Ah, Vinícius, mas eu cometi alguns erros, eu cometi alguns pecados. Ei, não deixa isso te afastar de Deus. Ele está dizendo, eu sou fiel e justo para perdoar os seus pecados. Ele vai perdoar os seus pecados, então vem aqui à frente, se arrepende. Vem aqui à frente, que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Deus, Ele está convidando, eu vou dizer de novo, os olhos dele estão passando por toda a terra, procurando corações arrependidos, procurando corações que querem mais a presença dEle. Venha declarar isso a Ele essa noite. Se você tiver com vergonha de vir aqui à frente, fique de pé no seu lugar, como uma demonstração que você quer que Deus manifeste a sua presença na sua vida. Deus, Ele tem mais a fazer para você. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse instante. Oh Deus, maravilhoso.
Tu és santo, Senhor, e não há outro semelhante a Ti. Pai, eu te apresento cada vida aqui nessa noite. Aleluia. Pai, eu te apresento cada coração, cada jovem que está aqui nessa noite. Pai, eu te peço que Tu crie em nós, Pai, um coração desesperado por Ti, Senhor. Cria nesses jovens um coração desesperado pela Tua presença, Pai. Senhor, cura os corações que estão precisando ser curados, Senhor. Pai, que qualquer ansiedade, Senhor, venha cair por terra, Pai. Senhor, inunda esses jovens com a Tua presença, Deus. Senhor, faz o Teu mover na vida deles e através da vida deles, Senhor. Contempla o coração de cada um, Senhor. Aleluia. Deus está te convidando essa noite. Não deixe essa oportunidade passar. Deus está te convidando, porque Ele quer manifestar a presença dEle na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai dar essa oportunidade a você, enquanto eles louvam. Vem aqui à frente que a gente vai orar pela sua vida. Vinícius, eu estou sentindo um vazio no meu coração. Vem aqui à frente que a gente vai orar pela tua vida. Não deixa a vergonha te afastar da presença de Deus. Aleluia. Entre no O convite do Senhor essa noite para você é que você não está, para você que não está conformado pelo que você está vivendo. O convite de Deus de você até o altar do Senhor é esse. Se você não está conformado da forma que você está vivendo diante da presença de Deus, Ele te convida a você vir até o altar dele. Renovar as suas forças, renovar as alianças. Volte, volte. Ele pode voltar daqui a 1 minuto, daqui a alguns segundos. E como que está o seu coração diante com Deus? Como está o seu coração para com Deus? O convite do Senhor essa noite para você é: não se conforme.
Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Para a sua posição original. Deus está te convidando essa noite para você voltar para a sua posição original. A sua posição é na presença de Deus. Ei, sabe como alguns avivamentos começaram? Alguns avivamentos começaram com jovens reunidos buscando a presença manifesta de Deus. Talvez seja isso que esteja faltando na juventude da Pajuçara, para a gente alcançar essas outras vidas que estão aí fora. É a gente se reunir e buscar a presença manifesta de Deus. Ei, quando a presença dele se manifesta, quando a presença dele se manifesta, tudo para contemplar a presença dele. Aleluia. Aleluia. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por faz meu coração gritar mais. Para Deus, voltem-se e busquem a presença de Deus. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa encher o coração de cada jovem aqui nessa noite. Que o Senhor possa manifestar a tua
presença na vida deles, Senhor. E através da vida deles, faz o teu agir, Senhor. Cura, Pai, essa ansiedade, Senhor. Pai, preenche esse vazio que há no coração, Senhor. Pai, restaura a família deles, Senhor. Oh, Senhor, obrigado pela vida de cada um aqui, Pai. Eu te agradeço. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Descansa nele. Pois na batida minha alma. Obrigado, Senhor. Te perturbas dentro de Obrigado. mim. Espere em Deus. Espere em Deus. Porque está batida minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Levante suas mãos em direção ao Vinícius, em nome de Jesus. Levante suas mãos em direção ao servo de Deus. Só Deus e Ele sabe as lutas que ele tem enfrentado. Só Deus e Ele sabe as lutas que ele tem enfrentado. A gente como líder sabe como é isso. É peso, é responsabilidade. É um jugo sobre nossas costas. Comece a interceder pela vida do Vinícius. Comece agora a declarar bênção sobre a vida dele. Comece a declarar, feche seus olhos por favor em nome de Jesus. Comece a declarar bênçãos na vida do Vinícius em nome de Jesus. Pai, eis aí o teu filho, o teu servo, Pai. Quantas noites mal dormidas, Jesus, para que esse evento pudesse acontecer. Coração angustiado, Jesus, pensando que eu não ia dar certo. Pensando por causa da chuva, não ia dar a quantidade de gente, de pessoas, Jesus. Mas olha como o Senhor faz. Oh Espírito Santo, conserva o teu filho, Jesus. Que aonde ele pisar, Jesus, a planta dos pés dele possa prosperar em nome de Jesus. Pai, cuida. Pai, em nome de Jesus, trata do seu coração. Não abençoa só ele não, mas toda a sua casa, toda a sua parentela em nome de Jesus. O seu ministério está entregue em suas mãos. Foi o Senhor quem entregou. Pai, ajuda ele a cuidar em nome de Jesus. Dá força, derrama graça, derrama unção sobre a vida dele. É o que nós declaramos, é o que nós declaramos. Diga porque está batida a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera nele, confia nele. Porque está batida a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Pastor Tiago, que é isso, Pastor Tiago? Ai, eu queria que o... Vem aqui, Igor, ora aqui. Ora nesse rapaz de vermelho. Ai, cadê a esposa desse homem aqui, pelo amor de Deus? Cadê a esposa desse homem aqui, pelo amor de Deus? Vem pra cá. Precisa de você aqui. Discípulos. Pastor Tiago deve estar recebendo ali a mensagem do céu. O Espírito Santo deve estar cochichando no ouvido dele. Ai. Ainda tem mais. Tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho ainda. Tá muito forte aqui. Tá muito forte aqui. Segura baixo, bem baixinho, mano. Vocês estão cheios da unção de Deus. Existe algo manifesto aqui hoje. Mas segura baixinho.
Mais baixinho, sim, baixinho. Violão, baixinho. Você que está aí, olhe para mim. Deus chamou você hoje. Deus tem um convite porque a presença dEle você já está sentindo. Mas Ele quer que você atenda ao chamado da presença hoje. Tem pessoas aqui que fazem tempo que estão dentro da igreja, mas precisam ter esse encontro hoje. Faz tempo que você anda aqui na igreja, faz tempo que você tem várias interrogações, mas Deus hoje Ele quer que você não só sinta, mas você prove e tenha dentro de você a presença. Vou falar. Quem sabe essa? Ai, essa aqui vai chamar a gente que está aí para se reconciliar, viu? Ah, mas eu já sou crente, mas Deus está querendo algo, quer que você manifeste aqui. Olha, valentes aqui. Enquanto nós cantamos, é só esse pouquinho dessa canção. Eu queria que você que está sendo tocado agora, ao ver pessoas sendo cheios, viesse aqui para receber oração também, para se reconciliar. Precisa vir aqui hoje ter um encontro com Jesus e ficar feliz. Aceite o chamado da presença hoje. Vamos acabar já. Jesus, em nome de Jesus. Segura baixinho. Pode se levantar, Vinícius, para você encerrar. Vai chamar o pastor. Se o pastor Tiago puder, vem aqui, pastor, venha. Pode vir. Eu não sou ninguém, só sou filho e servo. Mas tem gente aqui que já era para ter corrido para cá, viu? Já tem gente aí que era para ter corrido para cá, viu?
Ah, mas aqui no meu lugar, não. A manifestação, quando nós cremos na ordenação de Deus, ela tem que ser manifesta publicamente. Tem gente fugindo do chamado aqui desse lado. Tem gente tentando se esconder, mas você não vai se esconder. Hoje a presença te chama. Sai do seu lugar. Venha pra cá. Pastor Tiago. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Glória a Deus. Só tenho você. O tema dessa programação se chama Renove. E durante a conclusão que o Vinícius estava fazendo, Deus falou ao meu coração algo. Quando nós ouvimos essa ordem renove, normalmente nós pensamos em nós mesmos. Renove o seu compromisso com Deus. Renove a sua aliança com Deus. Mas quando a primeira jovem veio aqui à frente, ela renovou. Mas ao mesmo tempo, ela me renovou. Então, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte: renove o seu compromisso com Deus. E através de você, outras vidas também serão renovadas. Renove-se e renove. Renove-se e renove outros através de você. Deus fez um convite essa noite. E Deus não fez o convite apenas para alguns. Deus fez um convite para todos. Porque a presença dEle é para todos nós. Então, se você entendeu o convite que Ele fez, aceite. Renove hoje o seu compromisso. Renove hoje a sua aliança. Renove hoje a sua decisão. E quando você renova o seu compromisso com Deus, alguém lá fora vai ser renovado através de você. Alguém na tua casa, alguém na tua família, alguém no teu trabalho, alguém nos teus laços de amizade serão renovados também. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós já te agradecemos, porque o Senhor agiu em nós, Pai. Durante toda esta programação, na verdade, antes dela, as orações que foram feitas, Senhor, as horas que foram gastas planejando pelos teus servos. E o Senhor agora, Pai, recebeu como aroma suave em tuas narinas. Senhor, esse é o nosso maior desejo. Eu tenho certeza que esse é o maior desejo do Vinícius, da Paloma, dos jovens. Pai, muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor recebeu. E o Senhor respondeu com fogo nesta noite, Pai. O Senhor respondeu o sacrifício dos teus servos. O Senhor nos renovou. E através da nossa renovação, o Senhor está renovando outros agora, Pai. É uma cadeia de renovação agora, Senhor, nas nossas vidas, que está apenas iniciando, mas ela não se conclui agora, Pai. É apenas o primeiro passo de algo ainda maior que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Recebe todas estas vidas esta noite. Opera algo, Senhor, maravilhoso, algo que somente o Senhor pode fazer. O Senhor contemplou agora o coração de cada um de nós, e nós cremos que nós não vamos sair daqui da mesma maneira como nós entramos. Não pela força do braço, não, Senhor, apenas pela emoção, mas porque dentro de nós habita o Espírito do Todo-Poderoso Deus. E Ele vai nos dar força para vencer e para sermos diferentes. Abençoa a todos, Pai, todos que participaram, todos que atenderam ao Teu chamado, e aqueles que ainda não fizeram, que o Senhor continue dando a oportunidade. Abençoa o Vinícius e a Paloma, Pai, fortalece-os cada vez mais, que a cada dia mais eles sejam iluminados por Ti,
eles enxerguem, Senhor, o teu plano, o teu propósito, Senhor, na vida deles. Abençoa, Senhor, os líderes de ministério que aqui estão, líderes de jovens, que eles permaneçam, Senhor, lutando por estas vidas, pois é para ti, Pai. Muito obrigado. Tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.